Educação com ela, Roberta Pimentel. Pode rodar a vinhetinha aqui. Bom dia para você que nos assiste mais uma vez. Hoje um dia especial, o quadro Educação, coincidentemente no Dia do Professor. Vários posts, várias homenagens já estão publicadas em revistas, e nos blogs e no Facebook também. E uma delas me chamou a atenção e eu separei para comentar com vocês em homenagem aos professores. Um quebra-cabeça onde cada pecinha tem uma palavra, formando uma pergunta. Dizia assim, em cada pecinha, qual o que não pode faltar na construção do saber? O que não pode faltar na construção do saber. E a outra palavrinha que encaixava era professor, é claro. Professor jamais, com qualquer tecnologia que seja, com todas as mudanças que ainda poderão acontecer, o professor jamais será substituído por qualquer tecnologia que seja. Porque o professor não só transmite, não é mesmo? O professor media, incentiva e estimula. Então, meus parabéns a todo professor. E hoje vamos falar também com os pais. Vamos falar sobre o comprometimento da autoestima das crianças. Eu tenho certeza que tanto a Gisele, a Lô e o pessoal de casa, os pais querem algo em comum para os filhos que diz respeito à autonomia. Tenho certeza que nenhum pai deixa de querer isso para os seus filhos. Todos os pais desejam que, mesmo quando crianças, os seus filhos tenham autonomia para tomar algumas decisões, cumprirem seus deveres, sem depender tanto desses pais. E o que nós podemos contribuir nesse assunto, pensar de diferente, ou refletir de forma a colaborar com quem nos assiste? Vamos fazer de forma lúdica, em homenagem ao Dia das Crianças que acabou de acontecer, e hoje em Dia do Professor. Vamos pensar também num quebra-cabeça, que é lúdico e é uma maneira didática de pensar o assunto. Vamos pensar num quebra-cabeça com 4 pecinhas. Cada pecinha tem uma dessas palavras e nós vamos, ao decorrer do assunto, tentar encaixar. Então, nós vamos pensar em autoestima, nós vamos pensar em autonomia, em superproteção e elogios de maneira exagerada. Então, vamos colocar essas 4 pecinhas, a Gisele e a Lô vão me ajudar a encaixar até o final do assunto de hoje. Autoestima, autonomia, superproteção e elogios. Então, eu comecei dizendo que todo pai deseja para os seus filhos a questão da autonomia. Mas não há como as crianças terem autonomia ou serem adultos autônomos com uma autoestima comprometida. A autoestima precisa estar bem desenvolvida para que a autonomia ocorra, que ela flua de maneira natural. Imagine a situação de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto com uma autoestima complicada, uma pessoa com pouca confiança em si mesmo, uma criança que não está numa fase boa, que está mais tímida ou talvez até insegura excessivamente. A autonomia ficará comprometida. Então, por isso que há esse casamento de pecinhas, dessas palavras. Quando eu penso em autonomia para o meu filho, eu preciso pensar em uma autoestima bem balanceada. A autoestima favorece essa construção da autonomia. No entanto, vamos pensar aqui, separei algumas coisinhas que têm aparecido com mais frequência no bate-papo com os pais, seja numa roda informal de mães, seja numa conversa com os pais ou clinicamente e até em revistas. Algumas questões que estão aparecendo com maior frequência em termos de dificuldade dos pais, dúvidas que os pais têm e que vão necessariamente comprometer a autoestima e a autonomia. O que são essas coisas que comprometem? O dizer não, o negar os bens materiais e dar ordens. O que é esse dizer não? O dizer não, hoje em dia, aparece muito no sentido dos pais ficarem preocupados em não traumatizar os seus filhos, dialogando com esses pais, investigando o que gera dúvida na hora de dizer não para os seus filhos.
aparece rapidamente a questão: ah, eu não quero traumatizar, eu tomo cuidado em dizer não, prefiro o diálogo para evitar um trauma. Porém, quando as crianças aprendem muito diálogo e o não nunca aparece, fica complicado. Eu uso muito a palavra equilíbrio. Não há receitinha pronta, mas há o equilíbrio. Então, com certeza, existem palestras, livros, assuntos muito interessantes sobre o dizer não. Muitas vezes precisamos evitar esse não, porque ele vem mais no sentido da criança querer o contrário disso e nos desobedecer mais ainda. Mas o dizer não também é necessário algumas vezes. Quando cada pai vai ter que achar um equilíbrio, o não, junto com construir regras e mostrar para o filho o que não pode e o que pode, é sempre saudável. Não podemos achar que o não sempre vai trazer um problema emocional ou vai traumatizar as crianças. Não pensem dessa forma. Vocês não errarão trabalhando com o não de maneira equilibrada. Porque uma criança que não está acostumada a receber um não de vez em quando, não vai conseguir ter uma autoestima bacana. Porque se tudo para ele pode, quando na escola ou no convívio social aparecer um não, ele vai se desequilibrar. Então é necessário que as crianças aprendam a lidar com esse não primeiro no seu seio familiar. Então, pais, busquem o equilíbrio. Pode usar o não de maneira saudável. A psicopedagoga recomenda. Só pense no equilíbrio, para não usar de forma exagerada. Outras coisas que os pais comentam também em relação a, eu não sei quando negar. Eu não quero dizer não consigo às vezes dizer não quando me pede, mas agora sempre pede, como é que eu faço? Que é a questão do negar bens materiais. Isso também traz problemas para as questões da autoestima e da autonomia. A criança precisa aprender a ganhar coisas nos seus períodos corretos, em datas comemorativas e não a toda saída ou sempre. Por quê? É importante a criança aprender a lidar com frustração. Então não é assim porque tem que aprender que só ganha presente numa data comemorativa. Existe toda uma questão educacional por trás que vai te ajudar muito na educação com seu filho, que é aprender a lidar com a frustração. Quando você está num shopping, numa loja, num passeio, e a criança deseja algo e você consegue, com um diálogo saudável, convencê-la de que ou ela não precisa, ou de que aquele momento você não tem o dinheiro, ela precisa respeitar, por trás disso há um grande ensinamento para o resto da vida, que é a capacidade de lidar com frustração. Ela deseja algo, mas com o diálogo ela reflete e entende. Fica frustrada, fica emburradinha, fica triste, mas passa. Então, não neguem algumas coisas simplesmente porque só pode ganhar algo em datas comemorativas. Não tem só esse fundo negar um bem material. Vem uma questão bem mais complexa, que é a questão de lidar com frustrações. Quando as crianças sabem lidar com frustração, elas têm uma autoestima boa, porque ela vai saber lidar com outros tipos de frustrações. Frustração na escola com um amigo, frustração um dia que ela sair de um passeio sem os pais. Se você algumas vezes vivenciou com essa criança a frustração, ela vai saber lidar com isso em outras situações da sua vida. E por último, a questão de dar ordens. Alguns pais relatam que tem medo de dar muita ordem e da criança ser um robozinho, que vai inibir a Recentemente eu ouvi essa expressão, eu tenho medo de inibir a liberdade. Temos que achar novamente o equilíbrio. É saudável dar ordens? Sim, é saudável dar ordens. O que não pode é ter o exagero disso. Por quê? A criança precisa, a cada fase da sua vida, ter maiores responsabilidades. Então, ela precisa, sim, aprender a arrumar o seu quarto, ela precisa escovar esse dente, ela precisa organizar a sua mochila. Quando os pais, sem querer, inconscientemente, fazem tudo por essa criança, no intuito de não dar ordem, as coisas desencaminham e a gente às vezes nem percebe. Quando você assusta, você tem uma criança que está cheia de dificuldade para lidar com regra, para lidar com limite, que te enfrenta mais do que você esperava, né? E você às vezes não entende por que isso está acontecendo. Então, mais uma dica: sejam completamente reflexivos. Famílias reflexivas que buscam o diálogo conseguem grandes melhorias.
né? Muitas coisas estão na nossa própria maneira de lidar com as questões cotidianas, como essa questão de dizer o não, de negar os bens materiais e de dar as ordens. Vale uma pitadinha de tudo isso daí, de maneira saudável, nunca exageradamente. E como saber se você está acertando ou errando? Dialogando com seu filho. Pelo menos uma vez por semana, brinca, faz uma tabelinha. Essa semana eu errei, não errei? Onde você acha que eu estou acertando mais? Pergunta para o seu filho, deixa o seu filho te avaliar também, porque é aí que você vai encontrar a resposta se você está acertando ou errando. Tem gente que acha que precisa de uma consulta com alguém, com um profissional da área para saber se está errando ou acertando. E uma grande dica é ouvir o seu filho. Você não vai deixar de ter a autoridade saudável se você perguntar para o seu próprio filho, se você deixar com que ele te avalie. E sabe mais? Quando você permite que o seu filho te avalie, você abre um grande caminho para que você possa avaliá-lo. Então, você disse coisas da mamãe, agora eu vou dizer coisas sobre você. Então, isso é um tipo de diálogo saudável e que traz grandes benefícios para a família. Então, encaixando as pecinhas para que eu tenha um filho com autoestima saudável, ele terá, então, autonomia, se eu dosar de forma saudável, superproteção e não elogiar de maneira exagerada. Lembra que o elogio de forma exagerada vai fazer com que a criança sempre busque elogios fora. Então, às vezes tem pais que, para tentar remediar uma situação difícil, vem cá meu príncipe, vem cá meu amor, você é tudo isso, você é muito, está sempre elogiando. Cuidado com elogios exagerados, porque eles não ajudam na questão da autoestima. Então, encaixamos as pecinhas e amanhã tem o texto no blog Aprendizagem Humana para você poder ler um pouquinho mais sobre o assunto, se você gostou. Espero que tenha sido produtivo e proveitoso para quem assistiu. Espero vocês amanhã também no blog para o texto do comprometimento da autoestima. Obrigada a todos, até semana que vem. Roberta, segunda-feira a gente se vê de novo aqui com Roberta Pimentel e o quadro Educação. Vamos agora para o intervalo, lembrando que hoje tem o clipe do dia hoje é gospel, toda segunda-feira o clipe é esse. Então depois do intervalo a gente roda para você, volto já já.